Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, o sinal de salvação é dar glória a Deus. É reconhecer o senhorio de Deus. Deus criou todas as coisas, criou para Ele, para a sua glória, para o seu louvor. Nós temos que adorar a Deus, prestar culto, reconhecer a obra de Deus, que tudo pertence a Ele, que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é Senhor de todas as coisas. Dos nossos objetivos de Deus na criação é que fomos criados por Ele, para o louvor da sua glória. Nós podemos expressar com voz, com cântico, com obras, com atitudes, expressar o nosso reconhecimento. Então, dar glória a Deus. Quando Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus e agora fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quer dizer que antes nós não dávamos glória a Deus, nós não reconhecíamos a Deus como Criador, como Senhor, como de fato Ele é. Então nós vivíamos na mentira, no pecado, na ignorância, separados de Deus. Quando nós agora nos reconciliamos com Deus, é o que nós acabamos de ler, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, isto é, voltamos para a glória de Deus, para a presença de Deus, para a luz de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, realmente, nós alcançamos a redenção dos nossos pecados, da nossa ignorância, da nossa desobediência a Deus, somos perdoados e assim somos com Ele reconciliados para dar glória a Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de adoração, de louvor, da soberania de Deus. Ele domina sobre tudo. E nós fazemos parte, como filhos de Deus em Cristo, dessa reconciliação para voltar a colocar Deus na sua posição de Senhor, de dono, e reconhecermos a Ele como Pai, Criador de todos nós, e a Ele devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então isso é salvação, é voltar à presença de Deus para o adorar em espírito e em verdade. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então já havia o pecado, já havia desobediência, o homem já tinha desobedecido a ordem de Deus, o mandamento de Deus. O mandamento de Deus era para comer do fruto da árvore da vida e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ali entrou o mal no mundo, entrou o conhecimento do mal, do pecado, a desobediência a Deus. Assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, realmente, a partir do momento que houve o homicídio, Caim matou Abel, e houve o roubo, houve a mentira, houve o adultério, o homem começou a ter o conhecimento de tantas coisas más que ele poderia fazer. É toda essa guerra, há o desejo de domínio, um escravizando o outro, um tomando as coisas dos outros. Então isso é a multiplicação, a iniquidade se multiplicando sobre a face da terra, como vem lá desde o princípio, desde o conhecimento então do bem e do mal. O problema é praticar o mal. Nós temos que vencer o mal com o bem. Temos o conhecimento do bem para vencer o mal. Mas ali entrou a morte, quer dizer, a separação de Deus. Porque onde há pecado, onde há trevas, Deus faz separação. Deus viu a luz, viu que era boa e separou a luz. Quem está na luz está com Deus. Deus ficou com a luz. A luz está perto de Deus. Quem está na luz está perto de Deus. Quem está nas trevas do mal, do roubo, do adultério, da mentira, da soberba, da idolatria,
todo tipo de perversão está nas trevas, está longe de Deus. Então está na morte, sem Deus está na morte. Todos pecaram, todos desobedeceram, todos realmente ali no princípio foram separados. Então veio a lei, versículo 13. Porque até a lei estava já o pecado no mundo, desde lá do primeiro casal, do conhecimento do mal. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então a lei veio revelar, dar o conhecimento do que Deus quer, do que agrada a Deus. Então a partir daí o homem já tem que agir de acordo com o conhecimento da lei. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então não havendo o ensino, o aprendizado, não havendo o decreto escrito da lei mesmo, redigida, por exemplo, uma Constituição, não havendo ali claramente a lei instituída, declarada, então ainda não havia imputação, não havia condenação, não havia cobrança de se conhecer. Mas agora há. Agora nós temos que ter o conhecimento do bem, temos o conhecimento do mal e praticarmos o bem, e agradarmos a Deus e obedecermos a lei, obedecermos a palavra de Deus. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a palavra de Deus aqui está nos dizendo que o salário do pecado é a morte, e esse salário veio sobre todos, independente de conhecimento, porque ainda não havia lei, mas pelo pecado do primeiro homem, a morte reinava, dominava e não havia chance, não havia caminho de salvação. Jesus mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora abriu-se o caminho, abriu-se a porta para que possa haver restituição, para que possa haver reconciliação, o homem voltar à presença de Deus. Mas até Moisés não tinha nada escrito, nada que determinasse: você fez o certo, você fez o errado. Então todos estavam ali incluídos, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. A continuidade aqui do estudo de Paulo é que todos foram incluídos na mesma situação para que pudesse vir em Cristo. Diz aqui que Adão é a figura daquele que havia de vir por um só. Um só veio a transgressão, por um só Cristo veio a redenção, veio o perdão. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ele só está repetindo o que nós temos estudado aqui, que veio a graça, e vindo a graça, todo o pecado, o quanto tenham feito, como Adão, como Noé, ou como os filhos de Noé, como aquela geração anterior ao dilúvio, como todas as gerações, até o momento da vinda da graça. Então, todos ali estavam incluídos na ofensa, no pecado. E agora a graça vai alcançar judeu, não judeu, de todas as nações. Só que, a partir dessa graça, a porta se abriu, você entra pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Deu o primeiro passo, a fé tem que trazer o conhecimento de Cristo. E somos salvos pela sua vida. Então já somos salvos agora por andar no caminho. Por Cristo viver em nós, por amarmos ao próximo. Porque quem não ama não é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Quem tem amor é bendito. Quem tem amor nasceu de novo. Está na luz. Temos que estar na luz. Porque se estamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, aí sim nos purifica de todo pecado. Então veja que entramos pela graça, mas agora temos que andar na luz de Cristo, na verdade, no amor, na justiça, no amor ao próximo, ao pobre, à viúva, ao necessitado, e assim andarmos de maneira digna,
para a glória de Deus, vivermos uma vida que glorifica a Deus, que não causa escândalo, mas que traz a glória de Deus para encher toda a terra como a água, como as águas cobrem o mar. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então agora todos justificados em Cristo nascem de novo e passam a viver uma nova vida, uma vida de justiça. O caminho estreito é o caminho do justo. O justo viverá pela fé. Então você tem que andar no caminho de Cristo, ser como Cristo, aprender com Cristo, para estar realmente nesse caminho da salvação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, reinar em vida é ter uma nova vida. Nós somos salvos agora pela vida de Cristo. Então, dessa forma, nós vamos viver em justiça, entramos pela graça, somos salvos através da fé, para agora viver uma nova vida e reinar em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, para uma nova vida. Então a justiça do ato de Cristo vem abrir a porta da graça para que todos possam entrar pela fé, todos os que crerem vão obedecer, vão viver uma nova vida, uma vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que obedecer com fé a palavra de Deus, receber e guardar e crer e obedecer, para vivermos uma vida de justiça. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos, passarão a andar em justiça. Vão nascer de novo, vão ter uma nova vida. Somos justificados do quê? Do pecado do tempo da ignorância, todo o pecado do passado. Mas de agora em diante, somos feitos justos. É verdade, temos que andar em amor, temos que perdoar. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então temos que andar em justiça, em santificação, em bondade, em misericórdia, amor fraternal. É isso que vamos seguir Romanos, estamos apenas no capítulo 5. Essa aqui é praticamente uma introdução. O apóstolo Paulo está mostrando ali os rudimentos, o início, a justificação das obras mortas do passado. Mas o que vai importar na sequência dessa carta, que tem muitos capítulos, nós vamos ver aqui que o que vai importar é a nova vida, é a vida de serviço, de amor ao próximo. Nós temos 16 capítulos, estamos apenas no capítulo 5. Então muitos se precipitam e formam toda uma religião aqui e não leem o restante. Não sabem que tem que andar em justiça, em amor, em perdão, em misericórdia. Nós somos agora feitos justos. Mas isso é de verdade, é uma vida realmente do justo. O justo viverá pela fé. Nós não podemos perder esse sentido da palavra. Não só somos justificados por Cristo, Cristo teria feito tudo e nós não precisamos fazer nada, não depende de nós. Já começa desde o início dependendo de nós, é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, o dom da graça. Mas o passo é o nosso, nós ouvimos e cremos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir. Alguém tem que pregar, como ouvirão se não há quem pregue? Alguém precisa pregar para o povo ouvir e crer. Crendo vai receber a graça. Então é claro que a obra é de Deus, mas ela vem quando o pecador se arrepende, se converte
do seu mau caminho, se converte de verdade e passa a andar no caminho certo, no caminho da justiça, do amor, no caminho de Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde lá o pecado abundou, superabundou a graça, trazendo perdão para toda a humanidade em Cristo. Agora a humanidade tem que amar, tem que falar a verdade, tem que socorrer o que está sofrendo, o que está pobre, caído. Tem que haver o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, como nós já pregamos aqui no último estudo. Versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora nós estamos no reino da graça, o reino da justiça. É a justiça de Cristo, sim, do sangue de Jesus, é verdade. Mas essa justiça, esse caminho do justo vai passar para nós. Nós vamos aprender, nós vamos viver uma nova vida, nós vamos ser discípulos, nós vamos ser apóstolos, nós vamos aprender com Jesus a cada manhã uma nova vida. Nós vamos brilhar neste mundo, vamos fazer o bem, vamos socorrer, vamos amar, vamos orar, vamos interceder, vamos fazer como Cornélio, vamos dar esmolas, vamos fazer ali como Talita, vamos fazer o bem, ajudar o necessitado, vamos amar e assim seremos realmente verdadeiros filhos de Deus. Como diz aqui Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós temos aqui um alerta do apóstolo Paulo para não nos enganarmos e continuarmos na prática do pecado, da maldade e sermos ainda como éramos antes. Uns eram ladrões, outros eram assassinos, outros cometiam outros tipos de males, de pecado. Vamos continuar assim porque a graça nos basta, Jesus fez tudo e nós não precisamos fazer nada? De maneira nenhuma. O próprio apóstolo Paulo usa essa ênfase. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então temos que viver realmente uma vida de amor a Deus, uma vida de amor ao próximo, fazendo bem, socorrendo o aflito, o necessitado, o pobre, a viúva. E que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.